No contexto dos antigos reinos de Israel e Judá, em meio a um período de transformações políticas e conflitos, surge uma figura que deixaria um impacto imensurável na história religiosa e cultural: o profeta Isaías. Sua trajetória se entrelaça com os eventos conturbados de sua época, tornando um personagem singular no meio da instabilidade e da incerteza. Isaías nasceu por volta do século VI a.C., em um momento crucial da história do povo de Israel. Seu chamado é mencionado em Isaías 1:1. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Pouco se sabe sobre seu pai, Amós, além do nome. No entanto, o próprio nome Isaías carrega um significado profundo: Yahvé é salvação, refletindo a essência de sua missão e mensagem ao povo. Isaías viveu em Jerusalém, capital do reino de Judá, durante um período de grande instabilidade política e ameaças externas. É provável que tenha iniciado seu ministério profético sob o reinado do rei Uzias, uma fase de relativa paz e prosperidade. Durante esse tempo, Isaías teve uma visão no templo, um evento que marcou sua convocação para a missão profética. Esse relato, registrado no capítulo 6 do livro de Isaías, oferece uma perspectiva fascinante sobre sua experiência espiritual. A visão ocorreu no ano da morte do rei Uzias, um momento de transição e apreensão para Judá. Isaías relata que estava no templo, possivelmente envolvido em um ritual religioso, quando teve uma experiência extraordinária. Ele descreve ter visto o Senhor assentado em um trono elevado, com a extremidade de suas vestes enchendo o templo. Seres celestiais, chamados serafins, rodeavam o trono, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Diante dessa visão sublime, Isaías foi tomado por uma profunda sensação de temor e inadequação. Ele reconheceu sua própria pecaminosidade e a do povo ao seu redor, exclamando: Ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Essa percepção da santidade divina intensificou sua consciência da fragilidade humana e da necessidade de purificação. Nesse momento de angústia, um dos serafins voou em sua direção, trazendo uma brasa viva retirada do altar com uma tenaz. Tocando os lábios de Isaías, declarou: Isto tocou os seus lábios, a sua culpa será removida, e o seu pecado, perdoado. Esse ato simbólico representava a purificação e a reconciliação de Isaías com Deus, capacitando para seu chamado profético. Em seguida, Isaías ouviu a voz do Senhor perguntar: A quem enviarei? E quem irá por nós? Ao que ele prontamente respondeu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Esse foi um momento crucial em sua vida, marcando sua entrega voluntária à missão divina. Após a morte de Uzias, seu filho Jotão assumiu o trono e governou por cerca de 16 anos. Durante esse período, Isaías continuou a proclamar as mensagens divinas, enfatizando a necessidade de fidelidade a Deus e condenando a idolatria e a injustiça social. Ele pode ter aconselhado Jotão em questões espirituais e políticas, tentando guiar as decisões do rei em conformidade com os princípios divinos. Contudo, a estabilidade relativa da época de Jotão foi abalada quando seu filho Acais ascendeu ao trono. Acais demonstrou ser um governante inseguro, cujas escolhas trariam graves consequências para Judá. Enfrentando ameaças externas, como a aliança entre Israel e a Síria contra Judá, Acais buscou o apoio do rei Tiglat-Pileser III da Assíria, oferecendo tributos e tornando-se vassalo do Império Assírio. Isaías advertiu Acais contra essa dependência de nações estrangeiras, exortando-o a confiar em Deus. No entanto, Acais ignorou seus conselhos e se envolveu ainda mais em alianças que enfraqueceram Judá. Durante o reinado de Acais, Isaías recebeu visões e mensagens proféticas, alertando sobre o julgamento divino que viria caso o povo não se arrependesse. Ele denunciou a corrupção, a injustiça social e a idolatria, chamando Judá ao arrependimento.
Entre suas profecias mais marcantes está a anunciação da vinda do Messias. A Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Isaías 7,14. Essa profecia se tornou um dos pilares da esperança messiânica e foi posteriormente associada a Jesus Cristo. Com a morte de Acais, seu filho Ezequias assumiu o trono e promoveu reformas religiosas para restaurar a adoração ao Deus verdadeiro. Isaías apoiou Ezequias, encorajando-o a confiar no Senhor. Durante seu reinado, Judá enfrentou uma crise grave quando Senaqueribe, rei da Assíria, ameaçou Jerusalém. Ezequias tentou apaziguar Senaqueribe pagando tributos, mas isso não impediu o avanço assírio. Diante da ameaça iminente, Ezequias buscou orientação em Isaías, que lhe transmitiu uma mensagem de esperança. Deus protegeria Jerusalém. O cerco de Jerusalém foi um momento de extrema tensão. Ezequias orou fervorosamente, colocando sua confiança em Deus. Em resposta, Isaías profetizou que o exército assírio seria derrotado. Segundo a narrativa bíblica, um anjo do Senhor destruiu milhares de soldados assírios, forçando Senaqueribe a recuar. Esse evento fortaleceu a fé do povo e consolidou a autoridade de Isaías como profeta. A vida de Isaías foi marcada por desafios, mas também por vislumbres da soberania divina. Sua mensagem de justiça, arrependimento e esperança continua sendo relevante até os dias de hoje, lembrando-nos da importância de confiar em Deus em tempos de crise e transformação. O rei da Assíria proferiu blasfêmias contra mim, e eu o farei retornar pelo mesmo caminho que veio. Essa era uma mensagem de confiança e esperança transmitida a Ezequias e ao povo de Judá. Ele assegurou ao rei que Deus estava plenamente ciente das ofensas e ameaças feitas por Senaqueribe contra Jerusalém. Isaías profetizou que Deus não permitiria que Senaqueribe atingisse seu objetivo de destruir a cidade, afirmando que o exército assírio seria derrotado e não conquistaria Jerusalém. Além disso, Isaías lembrou a Ezequias das promessas divinas de proteger Judá e garantir a continuidade da linhagem davídica. Ele enfatizou que Jerusalém seria preservada devido ao amor e aos compromissos de Deus para com Davi. Para fortalecer a fé de Ezequias, Isaías ofereceu um sinal miraculoso como prova da veracidade de suas palavras. A sombra no relógio de Acais retrocederia 10 graus. Conforme registrado na Bíblia, esse sinal ocorreu, demonstrando o poder e a autoridade de Deus. A mensagem de Isaías trouxe conforto e esperança a Ezequias e ao povo de Judá em um momento de grande aflição, fortalecendo sua confiança na proteção divina. Ezequias, então, expressou sua fé e suplicou ao Senhor para que ouvisse suas orações e intercedesse por Jerusalém. Ele apelou a Deus para proteger a cidade e demonstrar seu poder, para que todas as nações soubessem que somente Ele era o Deus Supremo. Como resposta à fé e à oração de Ezequias, Deus interveio de maneira sobrenatural para salvar Jerusalém. De acordo com o relato bíblico em o versículo 35 de 2 Reis, capítulo 19, naquela noite, o anjo do Senhor atingiu o acampamento dos assírios, exterminando 185.000 soldados. Quando amanheceu, todos estavam mortos. Esse ato demonstrou a magnitude do poder divino e garantiu a proteção de Jerusalém contra seus inimigos. A destruição do exército assírio surpreendeu e chocou a todos no dia seguinte. O povo de Jerusalém, junto com seus líderes, incluindo Ezequias, ficaram aliviados e agradecidos pela proteção divina. Eles reconheceram o poder e a intervenção de Deus como a razão de sua segurança. Ezequias e Isaías trabalharam juntos para restaurar a fé e a obediência ao Senhor, preparando Judá para um futuro de paz e prosperidade. Após o reinado de Ezequias, seu filho Manassés assumiu o trono de Judá, governando por aproximadamente 55 anos. Contudo, seu governo ficou marcado como um dos períodos mais sombrios da história de Judá, devido à sua grave rebelião contra Deus e à perseguição dos fiéis. Manassés reverteu as reformas religiosas de seu pai, reintroduziu a idolatria e construiu altares pagãos em Jerusalém. Além disso, perseguiu severamente os profetas e derramou sangue inocente, espalhando corrupção espiritual por todo o reino. Mesmo em meio a esse ambiente hostil,
Isaías continuou a proclamar a palavra de Deus, denunciando a apostasia de Manassés e alertando-o sobre as consequências da desobediência. Apesar da perseguição, permaneceu firme em sua missão como mensageiro do Senhor. Segundo a tradição judaica, Isaías foi martirizado durante o reinado de Manassés, embora a Bíblia não forneça detalhes específicos sobre sua morte. Seu legado, no entanto, continuou a ressoar através das gerações, inspirando fé e coragem mesmo em tempos de grande tribulação. O livro apócrifo A Ascensão de Isaías apresenta uma narrativa detalhada sobre sua morte, descrevendo o martírio do profeta como resultado de sua fidelidade a Deus. Esse relato sugere que Manassés, enfurecido com as profecias de Isaías, ordenou sua execução de maneira brutal. Isaías, no entanto, permaneceu fiel até o fim, aceitando seu destino com coragem e resignação. Quanto a Manassés, apesar de um reinado marcado pela idolatria e injustiça, há indícios de que ele tenha se arrependido nos últimos anos de sua vida. De acordo com 2 Crônicas 33, ele foi levado cativo para a Babilônia após uma derrota militar. Lá, humilhou-se diante de Deus. Posteriormente, foi restaurado ao trono e tentou promover reformas religiosas, restaurando a adoração ao Senhor. No entanto, suas ações anteriores deixaram consequências irreversíveis para Judá, servindo como um alerta sobre os perigos da apostasia, mas também como um lembrete do poder do arrependimento e da misericórdia divina. Apesar dos desafios enfrentados pelos fiéis, Isaías permaneceu uma figura central na tradição judaico-cristã. Seu livro profético, composto por 66 capítulos, é uma das obras mais influentes do Antigo Testamento. Suas mensagens abordam a soberania de Deus, a justiça social, o arrependimento e a redenção. Além disso, suas profecias messiânicas são de extrema importância, oferecendo esperança ao povo de Israel e prefigurando a vinda do Messias. Isaías profetizou sobre o nascimento virginal de Jesus, seu sacrifício redentor e seu reinado eterno. Para os cristãos, essas profecias se cumprem em Cristo, que veio ao mundo para salvar a humanidade do pecado e da morte. Seu legado continua a inspirar milhões de pessoas, desafiando-as a viver segundo os princípios de Deus e a confiar na promessa de salvação. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de dar aquele like e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo novo. E se você tem alguma sugestão ou ideia, deixe aqui nos comentários. A sua participação é super importante para nós. Valeu e até a próxima!